Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai fazer a demonstração da utilização de um kit de saca-polias, é um extrator de polias. Nesse caso aqui a gente vai estar mostrando, o extrator de polias mecânico, manual, então existem outros extratores de polia, o hidráulico por exemplo, para a gente fazer desmontagens com mais esforço. Aqui a gente tem então dois saca-polias com tamanhos diferentes. Percebam que além desses tamanhos serem muito variáveis, existem sacadores de polia muito maiores, existem alguns bem pequenos e existe com 2 ou 3 pernas, por exemplo. Então, quando a gente tem um saca-polias com 3 pernas, ele vai conseguir abraçar melhor o rolamento, a polia, a engrenagem, aquilo que a gente quer fazer a extração. O funcionamento de qualquer sacador de polia mecânico, ele é muito semelhante um ao outro. Então aqui a gente tem uma barra roscada, um fuso com rosca, e ele vai fazer esse movimento conforme a gente gira, ele vai fazer o eixo, fazer esforço contra lá o eixo do motor, por exemplo. Então a gente vai conseguir fazer um movimento de alavanca. Então aqui a gente vai fazer uma demonstração utilizando esse extrator de polias aqui. A gente vai fazer a desmontagem da polia deste motor. Então aqui para a gente fazer a desmontagem, a gente vai precisar abrir bastante esse fuso. Então a gente vai abrir bem ele até que essas perninhas consigam alcançar o comprimento de trás dessa polia. A gente vai fazer o encaixe. Aqui é importante que a gente faça sempre o posicionamento bem alinhado ao centro, que a gente tenha sempre o cuidado de fazer com que o centro do eixo fique alinhado com a ferramenta e que as pernas então fiquem alinhadas dos dois lados da polia. Então aqui perceba que a gente já fez o encaixe, e essas perninhas aqui elas estão agarrando a parte de trás. Aqui um cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer a desmontagem é que esse encaixe aqui ele precisa ficar o mais bem apertado possível. Essas perninhas aqui precisam estar encaixadas o mais para dentro possível no elemento que a gente quer fazer a desmontagem. Aqui na ponta do eixo também precisa ter um encaixe, por isso o eixo já precisa ter sido furado no centro. E aqui a gente vai fazer então o movimento de alavanca. Perceba que chega no momento que a gente precisa travar o giro dessa ferramenta, senão ela vai estar girando em falso. A gente vai começar a fazer a remoção. Aqui, quanto maior for o tamanho do extrator de polia, mais desengonçado fica o trabalho, mas mais fácil vai ser para ele conseguir tirar o elemento do eixo. Então aqui a gente vai fazer a remoção da ferramenta. Já deu no curso da rosca, ele já começou a bater aqui no início da rosca. E aqui agora, se ela ainda tivesse a necessidade de a gente continuar fazendo a remoção, a gente poderia botar uma buchinha aqui entre a ponta do saca-polias e o eixo. Não foi necessário, porque ele já ficou bem na pontinha a polia. Se fosse necessário também a gente poderia dar uma batidinha aqui, dar uma giradinha, dar uma batidinha. Nesse caso aqui não foi necessário, a gente já consegue remover a polia com a própria mão. Demonstração de desmontagem dessa chaveta. A chaveta ela já está ali no encaixe, no rasgo do eixo. Para a gente fazer a desmontagem, a gente pode pegar um saca-pinos, a gente vai posicionar de baixo para cima e dar uma batidinha seca. Tem que tomar um certo cuidado, o eixo geralmente ele gira, a gente vai dar uma batidinha seca de baixo para cima. É só a gente fazer a desmontagem da chaveta. Beleza, então aqui agora a gente vai fazer a montagem da polia no eixo. Então para fazer a montagem a gente sempre tem que tomar cuidado com o posicionamento do rasgo da chaveta. Então o rasgo da chaveta precisa estar alinhado com o rasgo da chaveta do eixo.
Então aqui existem várias formas de montagem desse tipo de conjunto, né? Aqui a gente vai fazer uma montagem manual, que é aquela mais arcaica, né? Mais antiga. A gente poderia também utilizar outros equipamentos, né? Prender o motor, a gente poderia usar uma prensa, né? Mas vamos mostrar aqui o jeito mais tradicional. Então aqui a gente vai fazer o alinhamento, perceba, ó, a gente está alinhando os dois rasgos de chaveta, precisa botar bem posicionado. Aqui, se necessário, a gente pode dar uma lixada, né, no eixo. A gente pode lubrificar para facilitar a montagem também. Nesse caso aqui, o eixo já está bem desgastado, por isso não foi necessário fazer isso. Então aqui a gente pode dar uma batidinha seca, né, usando um martelinho de polímero, né? A gente dá uma batidinha seca em lados distintos dessa polia, né, para ela entrar alinhada. Beleza, pessoal, então aqui a gente vai demonstrar a montagem dessa chaveta aqui nesse conjunto, né, entre a polia e o eixo. A gente já fez a montagem da polia no eixo, já deixou os rasgos aqui alinhados. Então lembrando, né, que essa chaveta geralmente ela é arredondada, essa aqui já não foi arredondada, ela está meio remanchada, mas é a nível apenas de demonstração. Então aqui a gente precisa fazer o encaixe e a gente vai bater. Então aqui a gente consegue ver bem a aplicação da chaveta, né? A função dela aqui. Então ela está fazendo com que o eixo e a polia fiquem fixados um no outro, quando um girar o outro gira junto.